Paz do Senhor. Vamos falar hoje já de um novo livro, Deuteronômio 1, 2 e 3. Já no comecinho desse capítulo é como se Moisés estivesse recordando tudo aquilo que ele viveu desde a saída do Egito até a chegada então ao local onde ele está, que é diante da terra prometida. Então Moisés ele chega para o povo e pede para que eles vejam a terra que está à frente deles, que está além do Jordão, do Rio Jordão, e aí ele fala, ó, toda essa terra, das planícies ao rio Eufrates, tudo isso que vocês estão vendo é a terra que o Senhor deu a vocês, que vocês vão tomar posse e que vocês vão viver nela, e que é a terra que o Senhor concedeu a cada um de vocês do povo de Israel. Moisés fala para eles que ele já não tem mais condições de julgar aquele povo. Isso ele na lembrança dele, lembrando de tudo que eles vinham vivendo até chegar aquele momento. E que ele lembra então que foi criado um capitão de 500, capitão de milhares na verdade, né? Capitão de milhares, capitão de 100, capitão de 10, para que somente os casos mais difíceis chegassem a Moisés, e que o Senhor havia orientado eles de tudo como poderiam e como deveriam fazer. Moisés recorda também que dentro daquela terra eles estavam amargurados em alguns momentos, reclamando de Deus, e que isso se irou o Senhor, por conta de que eles não se lembravam, eles eram ingratos com Deus, e que aquela promessa que o Senhor tinha feito se cumpriu, estava ali diante dos olhos dele, e ele lembrava que ele teve momentos que as pessoas reclamavam, que ainda tinham saudade do deserto, saudade do Egito, que gostariam de ter estado lá, que até falavam para Moisés que eles sabiam que o Moisés estava conduzindo eles pelo deserto para que eles morressem. Então Moisés vai lembrando também de que a partir daquela orientação que o Senhor foi dando, eles foram conquistando as cidades. Então havia algumas terras por quais eles passavam e que o Senhor falava para eles, não contende com este povo, porque essa terra que eles estão, foi eu que dei a eles. Ou com este outro povo vocês podem contender, porque eu serei com vocês e vocês ganharão, vocês vencerão essa guerra. O Senhor fala também, através de Moisés, assim, nessa lembrança do momento que ele fala para que fosse ali tirado um chefe de cada tribo, e que esses chefes de cada tribo fossem até a terra prometida e olhassem tudo aquilo ali que o Senhor havia prometido para eles, e se de fato era bom, e se de fato a terra era uma terra especial, e que aquele povo, quando foi, aqueles 12, quando foram até a terra prometida, voltaram e confirmaram que a terra era boa, mas que havia realmente ali gigantes, que as cidades eram fortalecidas com muros muito altos, e que aqueles 12 que ele considerava como os fortes, né, como os capitães daquelas tribos, foram pessoas que desencorajaram o povo a querer então ir para a terra prometida. E Moisés vai falando tudo isso a eles, de todas as etapas que eles viveram e de tudo que o Senhor havia prometido e que estava cumprindo, que estava ali diante dos olhos dele. Falado sobre a herança, né, as terras que eles estavam possuindo, que a terra de Gileade, as famílias de Ruben e a família de Gade já haviam tomado posse delas, então que agora então era só eles seguirem adiante para além do Jordão, para que eles então pudessem viver aquilo que o Senhor tinha prometido lá atrás para Abraão, para Isaac e para Jacó. Eu fui resgatar na Bíblia, lá em Gênesis, quando o Senhor fala com Abraão, o Senhor fala para ele que eles serão, que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. E já aqui em Deuteronômio, o Moisés fala para aquele povo, né, na hora que ele fala que era preciso dividir em chefes de 500, de 100, de 1000, que ele não conseguiria julgar aquele povo todo, porque eles eram como realmente estrelas do céu. Então, aquela promessa tão antiga, ela se cumpriu. Então, passou-se realmente muito tempo, mas esse tempo todo que passou foi por culpa deles mesmos, porque quando Moisés está falando com eles, ele fala que o Senhor permitiu que toda aquela geração que reclamava
perecesse no deserto, até que fossem então para a entrada de fato na terra. Então, eles ficaram vagando no deserto justamente para que aquele povo, aquela geração que reclamou e que questionou Deus, esse povo não entrasse no lugar onde o Senhor deu para eles por herança, né? Então, só precisou uma geração morrer e a outra geração nascer e ficar adulta para que pudessem entrar naquele lugar, mas a promessa não morreu, a promessa ela permaneceu, a promessa ela estava de pé, a ponto de que assim Moisés naquele momento ele fala para o Senhor, eu gostaria tanto de entrar na terra também, e o Senhor fala para Moisés ir até um determinado local, e ele vai olhar a terra, ele vai ver que ela é verdadeira, ele vai ver que ela é real, ele vai ver que aquilo tudo pelo qual ele lutou era verdadeiro, mas o Senhor fala para Moisés, você, por conta desse povo mesmo, você não fez o cumprimento da minha ordem conforme eu havia pedido, então você não vai entrar. Na verdade, o Senhor fala para Moisés, basta, ou seja, nem me peça mais isso. E aí, trazendo isso para a nossa vida, nós somos até mesmo chatos com Deus, e até usamos da própria Bíblia, porque nós falamos da passagem lá, que se Deus quiser nós vamos ler lá na frente, do juiz Inico, que a viúva fica, né, mais e mais vezes pedindo para ele, para que ele ouvisse a sua causa. E muitas vezes nós estamos assim diante de Deus e não conseguimos discernir o que é para nós continuarmos orando e o que é para nós entendermos que não, que basta, né? Porque o basta do Senhor, ele existe também. Então o Senhor, ele ali fala com Moisés, você não vai entrar, você vai ver, mas você não vai entrar. E aí ele fala para Moisés que ele encoraje a Josué, porque Josué vai entrar. Assim como Caleb, que era daquela geração também, que era filho, né? E também iria entrar, porque foram os únicos dois que olharam para a terra prometida, ainda que com dificuldades, enxergando alguns pontos que eram difíceis, eles olharam para o tamanho do Deus que eles serviam e falaram para o Senhor, não, eu creio que ainda que tenha gigantes, ainda que tenha problemas, essa terra é nossa, nós vamos tomar posse. Inclusive na época, Josué até fala para o povo que se calem, porque eles estão discutindo e falando de algo que para Josué já era dele. Então tudo isso o Senhor traz a lembrança de Moisés, e Moisés fala para aquele povo, antes deles entrarem na terra que o Senhor deu. Irmãos, tem promessas muito especiais de Deus para a nossa vida, que realmente, aos nossos olhos, olhamos hoje, elas são absolutamente impossíveis de sermos vividas, de vivermos elas, de olharmos para elas e falarmos assim, olha, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Mas se nós olharmos para o tamanho dessa situação, dos problemas que cada um de vocês estão enfrentando, nós vamos nos desencorajar, assim como aquele povo teve lá os 10 espias que os desencorajaram. Então, o que nós precisamos fazer é confiar naquele que prometeu, é olhar para a situação e falar, eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, e vou lembrar de tudo que um dia o Senhor já fez para mim de milagre, já fez para mim de algo especial, porque eu me apegando naquilo que Deus já fez para mim de algo especial, eu consigo crer que Ele ainda tem poder para fazer o novo, né? Que Ele ainda tem poder para fazer o sobrenatural na minha vida. Essa é a palavra que Moisés está falando para o povo naquele momento ali, olhem aqui a terra prometida. Tudo isso que vocês estão vendo na Bíblia, quando fala da terra prometida ali, nesse início do capítulo 1, ele fala para eles, olha, a planície, o vale, o rio, tudo isso é de vocês, ou seja, olhem absolutamente tudo. E nós também temos que olhar absolutamente tudo que nós desejamos, entendendo que se for para glorificar o nome do Senhor, nós vamos viver, nós vamos. Agora, quando que nós vamos viver? Olha quanto tempo da promessa de Abraão até a realização. Só que em todo o tempo o Senhor foi confirmando. Então Ele também tem falado contigo, às vezes numa palavra, às vezes num vídeo como esse, às vezes numa palavra num culto, às vezes até em alguém que fala com você no seu trabalho. O Senhor tem confirmado no seu coração que Ele vai fazer. Então confia naquele que tem te prometido, e confia que assim como aquele povo que não era mais especial aos olhos de Deus do que você e eu,
o Senhor prometeu e cumpriu, Ele também vai prometer, aliás, Ele já prometeu, e Ele vai cumprir na vida de cada um de nós. Amém? Fiquem todos aqui na paz do Senhor.